Logo de cara, quando a gente entra no portal, a gente vai se deparar com a tela inicial. Essa tela inicial a gente coloca banners de informações que vão ficar ali presentes, que são importantes, do tipo um calendário que a gente divulgou em relação a eventos, algum evento em específico. A gente vai aplicar as Olimpíadas do sistema, a gente coloca um banner na tela inicial, no lugar desse acesso rápido onde eu coloquei, mas no momento não está nada habilitado para os professores no momento, ok? Outras informações que a gente tem. A faixa amarela que a gente tem aqui inicialmente, o que ela vai trazer de informação? As nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn e Spotify. Para essas redes, todas elas vão ter conteúdos, então, às vezes é algum vídeo de algum evento, saiu alguma notícia na mídia, como é que isso vai impactar ou não para a gente, é algum artigo sobre alguma temática que está sendo dita, que está sendo trabalhada, de que forma que o sistema etapa trabalha quanto a isso. No nosso YouTube a gente tem vídeos institucionais, vídeos falando de materiais, vídeos de evento, no LinkedIn da mesma forma também, perdão. E em relação ao Spotify, a gente tem o nosso podcast, que é o podcast Educação na Mesa. Ele é ministrado por dois dos nossos consultores, os professores Rodrigo Mutuca e o Eduardo Siste. Então, entre os episódios, tem pedagogos, psicólogos, tem mantenedores, tem alunos falando de avaliação, falando de estudos, falando sobre preparação, planejamento de aulas. Então, são uma série de fatores ao longo de alguns episódios. Então, caso vocês tenham interesse, né, tenham curiosidade, queiram conhecer, clicando aqui vocês são direcionados para as redes sociais. Além disso, informações como código escolar, o nosso colégio em que estamos acessando, né, no caso de vocês será o SEMEAR, e o nome do colaborador aparece nessa tela inicial, além do botão de logoff, tá bom? Então eu vou começar aqui pelo menu principal. Então nessa opção de menu principal, a home é logo essa primeira tela. Na sequência a gente tem o Fale Conosco. Fale Conosco, a gente sempre destaca que é muito importantíssimo em relação ao uso, tá? É pelo Fale Conosco que a gente vai ter a ferramenta Preparando Aula. O que seria o Preparando Aula? Preparando Aula, gente, ele é o canal de comunicação entre parceiro e o sistema etapa, entre o professor e os autores do material, né, lá o sistema etapa. Então, quaisquer apontamentos, dúvidas, sugestões, observações, críticas que vocês tenham referente ao material didático, o canal para poder fazer esse tipo de apontamento é no Preparando Aula. Por que pelo Preparando Aula? A gente tem um assessor que visita a escola, a gente teve alguém que a gente fez alguma reunião. Essas pessoas, né, que costumamos atender os colégios parceiros, vira e mexe a gente está em atendimento, está em viagem, está na rua, está em transporte, a gente não consegue dar conta dessas demandas pontuais, né? Então, à medida que vai chegando, a gente não consegue dar conta de vazão das respostas. Então, Preparando Aula é o canal justamente pensado para isso. A gente tem um fluxo diário de respostas de Preparando Aula, tá? Então, é um exemplo prático disso. Sou um professor de ciências dos anos iniciais, terceiro ano do fundamental. Eu fui olhar no material, eu percebi que o gabarito está com erro. Eu fui olhar o encaminhamento ali, a orientação didática, eu não consegui compreender muito bem de que forma executar aquele trabalho que está sendo explicado. Aqueles exercícios não cabe tão bem, eu resolvi, mas eu estou com dúvida. Então, quaisquer coisas que sejam referentes ao material, vocês podem fazer, e aí a gente verifica, né? Então, um documento ali está com erro. Eu fui abrir resolução de geografia, está aparecendo em inglês. Eu fui abrir de matemática, está aparecendo português. A gente recebe isso, faz o ajuste da devolutiva à medida em que é necessário, tá bom? Mas esses aspectos até pedagógicos em relação ao uso do material, conteúdo, são os próprios autores do material que dão a devolutiva para vocês. O que é importante de frisar? Não tem custo, não tem limite, não precisa passar pela coordenação. Professor direto sistema, sistema dá a resposta para o professor. Aí eu pergunto para vocês, e essa resposta é recebida onde, pessoas? É no e-mail em que vocês estão cadastrados, tá? Não vai vir pelo portal, pelo aplicativo, SMS, WhatsApp, não. É no e-mail que vocês estão cadastrados no portal, é onde a resposta será enviada diretamente para vocês, ok? E aí, em relação a isso, né, de que forma que a gente preenche as informações? Então, eu vou colocar o curso, né, de acordo com aquilo que está habilitado no meu cadastro, né? No exemplo que eu comentei, é o terceiro ano do fundamental. A matéria vai ser a matéria de
ciências dos anos iniciais. Aqui eu não habilitei, então está como história. É o módulo 1, a página é a página 22, 21, é nessa aula, é esse exercício. Vou fazer esses apontamentos. Posso descrever o que está acontecendo, né? Se é sobre algum material específico, algum recurso, é o Link-Enem, é o Avalia Fácil, são os jogos educativos. Posso colocar aqui a dúvida posteriormente, bem como também anexar ali algum arquivo, porque quanto mais informações vocês colocarem, a gente diz também que facilita muito o processo de receber, verificar do que se trata e ser mais assertivo também ali na busca de responder aquela dúvida. Então, a possibilidade de colocar também um anexo, ao final aqui fazer aquele envio, tá bom? Então, nesse aspecto aqui, preparando a aula tem que ser um aliado de vocês também, né? A gente entende que é novidade material, é uma proposta diferente, então ninguém de imediato tem que, na primeira vez que vê o material, já saber tudo, já conseguir adaptar tudo, não. Então, vocês podem também contar com o apoio do sistema Etapa nesse sentido, para que vocês também tenham suas dúvidas tiradas à medida em que elas surjam, ok? Então, preparando a aula aqui nessa aba do Fale Conosco. Na sequência aqui do menu, a gente tem a opção do Meu Cadastro. Então, em relação aos dados cadastrais, né, o parceiro vai ser cadastrado ali naquele e-mail, naquela função da escola, a gente já tem isso cadastrado de imediato, já informado, tá? Mas o que a gente precisa colocar aqui, que eu digo que é fundamental? A informação dos cursos, então no caso aqui seriam as séries, né, os níveis, e as matérias relacionadas. Por quê? O sistema precisa entender sobre o que eu estou querendo acessar no portal. Se eu sou uma professora de educação infantil, eu preciso colocar lá que é educação infantil, o nível, se é 1, 2, 3 ou 4, e a matéria de educação infantil. Para quê? Na hora que eu for acessar o material do professor com os documentos, eu acesse justamente ali aquelas orientações da educação infantil, e não do ensino médio, por exemplo. Da mesma forma, o professor que dá aula nos anos finais, dá aula no ensino médio, ele vai colocar as informações para que ele consiga realmente acessar aquilo pertinente às matérias que ele leciona. Então, como que eu faço para acrescentar? Na opção de cursos, eu tenho o botãozinho de mais. Eu venho aqui, de acordo com o que foi ofertado e a escola adquiriu em contrato, a gente vai ter as opções. E aí a gente vai lá e habilita. É o sexto, sétimo, oitavo, nono ano que eu vou dar aula. Ok. Seleciono, finalizei isso, eu concluo. Mesma coisa nas matérias. Então, nas matérias, eu vou lá na listagem. Eu sou professor que dá aula de ciências dos anos iniciais. Perfeito. Não tinha habilitado, coloquei aqui concluir também. Ao final, no rodapé, eu venho em salvar alterações. Então, por mais que eu informe, se eu não salvar aquelas alterações, a caixinha verde aqui de atualização não aparece, e aí o sistema não vai reconhecer que naquele usuário de perfil do portal do parceiro, as informações que a gente tem que entregar são essas. Então é muito importante manter essas informações atualizadas, tá bom? O próprio professor tem a autonomia dele mesmo atualizar, editar, corrigir, colocar lá e beleza. Não precisa a coordenação ficar colocando um a um, ok? Na sequência aqui a gente tem a opção de comunicado. Então, nessa opção de comunicado, seria a gente cadastrar como se fosse informes, né? Então, posso fazer algum tipo de comunicado, algum tipo de contato, selecionando os perfis. Então, eu sou professor, quero mandar um comunicado para os alunos. Então, o aluno no portal dele, na opção de comunicado, ele vai ter lá a notificação. Você tem um comunicado não lido, tá aqui notificaçãozinha. O professor mandou lá um informe dizendo, pessoas, na próxima semana ali a gente vai utilizar esquadro, transferidor e o compasso. Ok, então ele informou por ali. A gente diz para o parceiro que a gente tem essa possibilidade de uso. Se o colégio parceiro já tem outras práticas de usar um WhatsApp, um grupo no Telegram, ou outros utilizam um certo recurso, quanto a isso vocês fiquem tranquilos. Mas saibam que a gente tem essa possibilidade de utilizar aqui em comunicados também, ok? E por fim, aqui no menu principal, a opção de cursos, palestras e webinars. Então, o que seria aqui nessa opção de cursos, palestras e webinars? Acontece evento para professores, para gestores, para coordenadores. Então, por exemplo, um dos conteúdos que estarão presentes aqui, quando a gente olha a listagem de todos, no ano de 24 teve um evento, um encontro de professores. Então, 2.000 professores foram lá em Campinas, a gente fez presencialmente esse encontro. Teve uma versão também nela que foi feita em Fortaleza, em que a gente teve plenárias falando sobre educação infantil, outras falando de anos iniciais,
finais, ensino médio, e aí os conteúdos daquele dia a gente alimentou aqui no portal. Então, para uma professora, um professor, às vezes não pode, é difícil a questão de deslocamento, a questão de custo, de ter que trazer para cá. Então, pensando nisso, a gente também disponibiliza para os parceiros para que cada um, dentro individualmente falando, consiga dentro do portal acessar e verificar se são práticas que possam vir a contribuir em relação ao que o professor já adota, questões que possam vir a enriquecer o que o professor também já tem de prática docente. Isso também acontece com a gestão, porque também tem conteúdos voltados para a gestão. Então, quando a gente abre aqui a opção de todos, a gente acaba expandindo esse leque, falando de Enem, falando de avaliação, falando de estudos. Então, também tem esses conteúdos aqui dentro, nessa opção de cursos, palestras, webinars, vocês podem aproveitar como informação continuada, tá bom? Perfeito. Feito esse adendo do menu principal, vamos falar agora da aba de apoio ao professor. Na aba de apoio ao professor, a primeira opção aqui é o Etapa Resolve. Eu só vou precisar fazer um ajuste aqui, gente, em relação ao compartilhamento, porque se eu for clicar aqui, ele não vai direcionar para a página que eu estou compartilhando. Então, eu vou ajustar isso agora, tá? Vocês estão conseguindo ver agora a parte do Etapa Resolve? Tá aparecendo para vocês? Beleza, o Junhão aqui apontou que sim, ótimo. Então, aqui dentro, o que a gente vai ter de informação? São correções de provas e alguns vestibulares, mas a gente sempre destaca como sendo um carro-chefe, né? O carro-chefe aqui é o Enem. Então, como que é a dinâmica daqui do Etapa Resolve? A prova ocorreu no domingo, o Enem ocorreu no domingo. Domingo à noite, no máximo na segunda-feira pela manhã, toda aquela prova está disponível no nosso site, porque os nossos professores resolveram ela para disponibilizar lá a correção. Então, para o Enem, isso é fundamental. A gente for pensar lá no ensino médio, os alunos que estão lá em vias do terceirão ali para fazer o ensino médio, consultem então no Etapa Resolve, que tanto o professor quanto o aluno tem acesso a essa opção, resoluções de Enem de anos e anos anteriores lá, os cadernos todos, né? Para cada caderno tá lá separadinho a ordem e as resoluções, mas a gente sempre destaca que o Etapa Resolve no papel do Enem, o principal vestibular nosso aqui do país, perfeito? Então vamos voltar aqui para o portal do parceiro. Então na próxima opção aqui a gente vai ter o material do professor. O material do professor vai ser onde a gente vai encontrar as informações referentes ao planejamento de aulas. De que forma? Então, a gente sempre vai ter esses 3 filtros: disciplina, a série ou curso, módulo ou apostila. Então, vamos lá começar pela educação infantil. Então, aqui no meu cadastro, a partir do que eu informei no cadastro, eu vou ter essa listagem aqui, essas opções. Se eu sou um professor de infantil, para uma professora de infantil, quando eu colocar no meu cadastro, vai estar aqui apenas a opção de educação infantil. A partir disso, eu vou abrir ali a série, né, a listagem ali da série. Então, aqui infantil 3, por exemplo. E aí eu vou ter os documentos a partir daquilo que está informado no módulo. Então, aqui na listagem de módulos, a gente tem a nossa separação módulo a módulo, né? 8 distribuições ao ano. Lembrando que a nossa atualização é pensada, essa distribuição, para atualizar também ao longo do ano esses materiais passarem por atualizações sem ficarem deixados de lado. Então, o módulo 1 aqui já está atualizado com os dados de 2025. Quando vocês forem receber na escola o módulo 2, a gente vai atualizar também com os documentos para 25. E essa atualização ocorre gradual com o passar do ano. E aqui a gente vai ter alguns documentos pertinentes aqui em relação a esse material, tá? Então, um exemplo aqui, a gente vai ter a distribuição das atividades apostiladas. Então, é um documento aqui que vai estar disponível para que o professor verifique de que forma, né, a professora verifique de que forma fazer a distribuição das aulas. Então, aqui você consegue ver, né, ali naquele volume, de que forma que eu utilizo na semana de aula, semana letiva, quais são os conteúdos das aulas que eu devo utilizar. Ótimo. Então, o próximo documento aqui que a gente tem são as orientações dos 10 dias iniciais. Então, a semana de datação. Alguém perguntou? Boa noite, meu amigo. Uma pergunta para você. Não aparece para mim o ensino médio, só aparece o fundamental. Como é que eu devo fazer? Em
relação ao botão aqui do usuário, aqui na parte superior, você habilitou a série do ensino médio? Primeiro, segundo ou terceiro que vocês vão utilizar? Porque aí, para que apareça aqui no filtro, necessariamente você precisa, no usuário, nas suas informações de cadastro, estar também com as séries habilitadas. Tá? Aí, se você depois quiser verificar Tá bom, aí. obrigado. Beleza? Tá. Iago, boa noite. Boa noite. Tenho uma pergunta. Eu Pode sou perguntar. professora de inglês da escola, aí eu trabalho com educação infantil no primeiro ano. Quando eu clico na parte da educação infantil, não aparece para mim o material, só do primeiro ano. Tá. Quando, no caso, você, por ser professora de inglês, no material do infantil 3 e 4, as últimas unidades, sempre a última unidade, é o material de inglês. Então, nesse caso, você precisaria ter também o infantil 3 e o infantil 4, e além da disciplina de inglês, tem informado também no cantinho lá nas matérias a educação infantil, tá? E aí você consegue, dentro do material, acessar ali e ver justamente ali as últimas folhas de atividades, que são aquelas que dizem respeito de inglês. Ok? Ok, obrigada. Beleza. Por nada. Eu vou alterar aqui a forma que eu estou compartilhando a tela, porque aí eu fico alternando toda hora ali, fica um pouco pior de ficar mostrando. Mas aí depois eu vou compartilhar para poder sair o som, mas como eu estou mostrando os documentos, a gente consegue fazer nesse formato, que eu vou abrindo uma nova aba e ele vai carregando junto, tá? E assim não fica tão ruim a navegação. Então aqui no caso, vocês estão vendo aqui o portal, beleza. Então aqui, por exemplo, na educação infantil, a gente tem um exemplo de projeto do livro anual. Então, se as professoras quiserem consultar de que forma que é, né, é uma proposta de construir um livro ao longo do ano, de que forma encaminhar essa construção, materiais que podem vir a ser utilizados, tá? Então, são coisas que a gente coloca em formato de sugestão. O parceiro não tem a obrigatoriedade de utilizar, tá? À medida em que ele vê necessidade. Os princípios metodológicos, né, que é o nosso documento que explica, né, de que forma que o material da educação infantil é pensado, e temos também essa versão para os anos iniciais. Os objetivos da BNCC no material, então, folha a folha de atividade, quais são os objetivos da BNCC ali atrelados, tá? Então, para cada folha dentro daquele volume, quais são as habilidades e os objetivos de cada aula. E aí, o guia de orientação didática, que esse é um documento que é comum a todos os segmentos, só que para cada um deles a gente tem um pouco de diferenças em como ele é apresentado, tá? Para a educação infantil, a gente chama também de mapa de conteúdos. A gente tem os ícones dos campos de experiências que são utilizados nas atividades, e aqui a gente vai ter também indicado conteúdo a conteúdo, quais são as metas do aula a aula. Então, essa folha de identidade, a gente tem essas 4 metas aqui atreladas que devem ser atingidas no final do trabalho daquela folha de atividades. Se eu for percorrer aqui o documento, isso vai passar também pelas demais folhas de atividades, mas eu vou chegar no aula a aula. Então, aqui no aula a aula, eu vou ter de novo qual é o conteúdo daquela aula. Então, conteúdo é identidade. Quais são essas metas que a gente deve atingir. E o encaminhamento seria todo o roteiro que o professor, né, o professor ou a professora, né, consegue acompanhar. O roteiro, que é toda aquela construção ali do encaminhamento daquela aula que o professor deve fazer para chegar, no final das contas, na consolidação daquela aprendizagem. Então, é sempre começando com o levantamento dos pré-requisitos desses alunos, né? Os conhecimentos prévios deles, melhor dizendo, depois encaminhar as atividades propostas. Então, tem um momento prévio de antes de introduzir as atividades, a gente trazer uma ambientação para eles, para que no final, né, o último encaminhamento é sempre a questão de introduzir a folha de atividades. Então, tem toda uma construção para efetivamente a gente aplicar depois a folha, que é nesse processo, né, nesse momento em que a gente está construindo, né, ambientando esse aluno, que ele vai, no final das contas, só consolidar realizando atividades. No final, a gente tem sugestão de atividades complementares, tem outros materiais e recursos que podem vir a ser utilizados, e recados para o professor, caso seja necessário também pontuar alguma questão, ok? Então, isso em relação ao guia de orientação da educação infantil. E isso vai estar disponível no portal para cada um desses níveis de educação infantil, do primeiro ao último volume do ano também, ok?
E aí, para a educação infantil 3 e 4, a gente tem também as resoluções da apostila, que é o gabarito da apostila, que a gente recomenda que os professores e as professoras sempre respondam a sua apostila, que vocês tenham a apostila gabaritada, para que vocês conheçam efetivamente de que forma que está essa apostila, o que é cobrado, de que forma que eu posso adaptar para algum aluno no momento que eu estou utilizando essa apostila para planejar minhas atividades. Então, a gente tem um documento também lá com a resolução dos exercícios da apostila lá no portal, ok? Então, isso falando sobre educação infantil. Vou mudar aqui a disciplina para ciências dos anos iniciais. Então, de novo, aqui a gente vai estar aqui a seleção das séries, né? Então, vou abrir, por exemplo, aqui o segundo ano do fundamental, a separação por volumes. Mesma coisa, então, aqui dentro os princípios metodológicos. Também a gente vai ter as habilidades da BNCC. Também terão aqui o gabarito da apostila. Vou até abrir com vocês também para vocês darem uma olhada, né? Então, as respostas aqui da apostila, só da apostila das ciências, no caso dessa professora ou desse professor. E aí, o que é importante nesse caso, né? Com as informações aqui, o professor verificou, olha, na página 4 lá do gabarito, a gente percebeu que está errado. Em vez de estar aqui a primeira alternativa, deveria ser a segunda assinalada como a correta. Vocês mandam pelo Preparando Aula, e aí o autor do material verifica aí o que está ocorrendo e ajusta à medida em que é necessário fazer esses ajustes, tá bom? Continuando aqui. No guia de orientação didática também o funcionamento vai ser bem semelhante como a educação infantil. Aqui nesse caso, aula 2 e 3, a gente vai trazer qual é o conteúdo, quais são as metas que a gente tem que atingir com aquela aula, e aí o encaminhamento também é de que forma que a gente desenvolve o trabalho dessa aula, né, o que pode ser feito ali no decorrer daquela aula para que a gente atinja lá aquelas metas que foram estabelecidas. Ao final também atividades que a gente pode trabalhar e atividade adicional do material que está casando com a aula aqui 2 e 3 sobre esses conteúdos. Ok? Acho que eu consegui aprovar. Aprovei, né? Ótimo. Então, para os anos finais está aqui o adendo. Vou mostrar aqui uma disciplina aqui dos anos finais. Eu falei iniciais, mas é falar dos finais. Então, aqui o 7º ano, por exemplo. Então, vou abrir aqui o primeiro módulo. Aqui dentro, mesma coisa. A gente vai ter conteúdos da BNCC também. Vai ter um conceito aqui que é a abertura de janelas. Planejamento horizontal. Então, o planejamento horizontal é uma planilha que também estará presente também nos anos iniciais, para o professor perceber ao longo ali daquele ano letivo e ao longo daquele segmento, quando é que os conteúdos serão trabalhados. Eu abri a planilha aqui, vocês estão conseguindo ver a planilha mesmo? Ou está mostrando só a visualização do documento cortado? Eu vou ajustar aqui o compartilhamento para vocês conseguirem ver a planilha aqui na totalidade. Meu amigo, boa noite de novo. Boa noite. Tem alguns professores que estão pedindo para entrar na sala, estão falando que ninguém aceitou. Dá para você verificar lá, por favor? Claro, vejo sim. Pendentes aqui não tem ninguém mais, Marley. Por último aqui, eu acho que eu aceitei a Ariane, que eu me recordo. Teve alguns aqui que por último eu solicitei. Se porventura alguém não conseguiu, solicita para sair e tentar entrar de novo, que eu escuto o barulhinho da notificação, tá? Mas aqui por último aqui não tem mais ninguém pendente aparecendo. Tá bom, tá ok. Tá bom? Joia. Então aqui eu estou mostrando para vocês o planejamento horizontal. Ele está presente também nos anos iniciais. Esse aqui é um exemplo dos finais e também ocorre no ensino médio, mas é um documento que para os professores saberem de que forma que os conteúdos serão trabalhados aula a aula, ao longo daquele segmento e, consequentemente, ele consegue ver também ao longo dos anos, né? Então, se eu estou olhando ali o 6º ano, eu só recebi a apostila 1, mas se eu percorrer aqui o documento, eu consigo ver no volume 2 quais são as aulas que eu vou trabalhar, consequentemente para o volume 3, e assim até finalizar o ano letivo. Então, eu consigo ver para os 8 módulos, do 6º até o 9º,
nesse recorte dos anos finais, isso acontece também do primeiro ao quinto ano e do primeiro ao terceiro ano, a gente consegue ver a visão global ali de como serão trabalhados os conteúdos, de que forma, né? Então, é também com planejamento horizontal que a gente vê a consolidação ali da espiral crescente, né? Que a gente está vendo os conteúdos aqui que vão ser retomados lá na frente no próximo volume, ou talvez no ano seguinte, ou em outro momento também, lá no outro segmento. Então, a gente consegue ver também tudo no aula-aula, né? Em relação aos conteúdos trabalhados dentro dessas disciplinas, tá bom? Então, esse é o planejamento horizontal. Vou mostrar ele apenas uma vez para não ficar também tão repetitivo e a gente não estender demais aqui a conversa. Então, vou voltar aqui para mostrar o portal para vocês. Tá dando para acompanhar, gente? O volume tá ok. Tá dando para visualizar o tamanho aqui da fonte também, vocês estão conseguindo acompanhar. O Marley sinalizou que sim. Qualquer apontamento, obrigado, inclusive, por responderem, tá? Qualquer questão, vocês podem me interromper aqui, fiquem à vontade quanto a isso, ok? Oi! Isso. Então, o planejamento ele vai estar sempre no lado esquerdo ali, as células estão separadas por semanas. Então, a disciplina ela vai ter uma quantidade de aulas a ser trabalhada em uma semana. Então, um exemplo é matemática, a gente tem que trabalhar 5 aulas na semana. Então, ali naquele recorte da semana 1, a gente tem a aula 1 e 2 dessa parte, a aula 1 e 2 daquela parte e a aula daquela parte. Então, ao longo da semana, nas 3 partes, a gente tem que trabalhar 5 aulas. Mas sim, o A1 é aula 1, aula 2, aula 3, assim sucessivamente, para você conseguir também no índice da apostila perceber, olha, essa aqui é a minha aula 1, beleza, a aula 2 está ok também. Então, o A é geralmente para trazer essa noção da ideia do aula, seguindo ali o índice do que está no material. Joia? Nada. Então, vamos voltar aqui e compartilhar a tela. Ok. Então, estou compartilhando de novo tudo aqui com vocês. Além disso aqui, uma coisa que diferencia em relação aos anos finais e que vai aparecer também no ensino médio são as aberturas de janelas, tá? Então, quando a gente fala de alguns conteúdos em que é necessário fazer uma retomada, um adendo, né, um parêntese no meio da aula, que a gente vai no cantinho da lousa ali para retomar só uma ideia, para conseguir avançar aquele conteúdo, a gente chama assim, habitualmente de abertura de janelas. A gente tem vídeos no portal para as disciplinas que utilizam cálculo, que seria física, química e matemática, né, preponderantemente, mas isso não significa que não é necessário fazer um adendo, um parênteses no meio da aula, dentro de uma aula de geografia, de uma aula de português, de uma aula de inglês. Então, é só para trazer a ideia para vocês, mas que no caso de disciplinas de física, matemática e química, como eu citei, alguns conteúdos que no etapa a gente já percebeu que é necessário a gente fazer uma revisãozinha, uma retomada, a gente colocou vídeos no portal, não são para todas as disciplinas, então para todos os conteúdos ali não são para todos, são para aqueles que pontualmente a gente viu que careceu de uma necessidade de retomada ali por conta da turma. Então eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, que é um vídeo aqui em que o professor vai trazer ali a ideia de pressão. Então ali o conteúdo de pressão, ele vai trazer ali a ideia retomada ali pontualmente. Está carregando aqui. A internet às vezes oscila um pouco. Então ele está aqui falando, só para não vou falar junto com ele, mas ele está trazendo ali a ideia, retomando ali. Então fazendo um adendo só sobre essa questão de pressão, ele está retomando um tópico. Eu habilitei um pouco o volume, vocês conseguiram ouvir o som do vídeo? Não, ok. Então depois eu vou ajustar para quando eu for compartilhar as interatividades eu também ajustar isso, tá? Esse aqui é um outro documento disponível que é a programação geral, tá? Então a programação geral anual ela vai trazer ali os tópicos ali trabalhados no material, só de um jeito geral ali dos 8 volumes. Então o que ele traz de informação também? O volume, o número de semanas que vai ser trabalhado, o assunto ali e o número de aulas previstas para aquele material. Física, no caso, são 6 aulas em 6 semanas, então a gente tem uma aula por semana nessa faixa etária aqui dos anos iniciais.
Então a gente tem a programação geral ali dos 8 volumes. Se eu quero ver ali a organização do aula a aula, onde é que eu localizo? O aula a aula vai ser sempre no guia de orientação didática. Então, nesse exemplo aqui de física, na mesma forma, vou abrir aqui o guia de orientação didática. Então, ali, o material da programação geral, ele vai falar que é mecânica 1. Mas o que dentro de mecânica 1 eu vou trabalhar? Então, ele vai te falar, olha, professor, olha, professora, a aula 1 é sobre esse tópico. Lá na aula 1 a gente vai ter esses exercícios, tem um desafio também atrelado. A aula 2 é sobre esse conteúdo, a aula 4 é sobre isso, a aula 5 e 6 é sobre esse conteúdo. E, assim como eu mostrei nos anos iniciais, e assim como eu mostrei para o infantil, vai ter, além do conteúdo, quais são as metas, né? Então, o que é esperado de atingir ao final daquela aula ou daquelas aulas, e a maneira de encaminhar aquelas aulas, né? Um encaminhamento ou roteiro. Então, de que forma exemplificar, de que forma apresentar, o que deve ser dito, o que não deve ser dito, quais tarefas no material a gente pode utilizar. Então, isso também é para o professor direcionar, o professor saber de que forma que ele deve executar ali aquele trabalho, mediante as orientações aqui do material. Então, se a gente for percorrer o documento, ele vai fazer isso para as demais aulas também. Eu mostrei o recorte do volume 1, mas vai acontecer com as outras disciplinas e também com os demais volumes também, o guia de orientação didática. E, por fim, tal como nos demais, também tem a resolução dos exercícios de aula e das atividades adicionais. Então, no aula a aula aqui, tem a resolução comentada dos exercícios. E no final também as atividades adicionais, que é aquelas que ficam lá no finalzinho do módulo. A gente tem também as alternativas com a explicação também das respostas. Esse documento aqui, se a gente for voltar para olhar para cá, esses documentos aqui de planejamento, o professor já tem, assim que a gente manda o material para a escola, né, a gente procura, de acordo com o nosso cronograma, cerca de 20 dias antes, a gente já deixa os documentos para que vocês tenham um tempo hábil de se planejar antes do início das aulas. Então, antes de começar aquele volume, a gente já deixa os documentos lá de apoio. O aluno, ele vai ter acesso também, professor e professora, a essa resolução que eu mostrei. Só que o aluno só tem no final do volume. Então, se a gente está conversando assim, né, tem materiais que no ensino médio ali, tem disciplinas que adicionais vai ter para lá de 200 exercícios. Vocês vão resolver os 200 em sala de aula? É impossível fazer isso. Mas saibam que o aluno, ele tem autonomia, ele tem a possibilidade de fazer os 200, vai ter a possibilidade de consultar a resposta deles, e se ele tiver dúvida, aí ele procura o professor posteriormente. Tá? Então, o aluno também tem acesso a isso, mas somente depois de acabar aquele volume, que a gente conta também que ele tem essa autonomia de poder também estudar com esse material de maneira tranquila. E aí vou também trazer aqui um adendo de geografia, abrir aqui no ensino médio, primeiro ano do ensino médio, mesma coisa, separação por volumes. Então a gente vai ter também programação geral, guia de orientação, planejamento horizontal, resolução adicionais e os de aula. Então, mesma coisa, só vou abrir um ou outro para vocês verem, mas a ideia vai ser sempre a mesma mantida, tá? Então esse aqui é o geral do ano, né? Então, ó, esse módulo 1 vai falar de mundo contemporâneo e Brasil contemporâneo, cartografia. Vou ter uma visão dos tópicos, né? O macro, assim, no anual. Eu só tenho o macro, mas se eu quero olhar o micro ali, o aula a aula, eu venho no guia de orientação didática. E aí lá dentro, eu vou ver a distinção do conteúdo, ele separadinho tópico por tópico. Então, lá dentro do mundo contemporâneo, vai falar da antiga ordem mundial, conflito norte-sul, com esses exercícios de aula, essas atividades adicionais. Depois é o conflito leste-oeste, dentro desse contexto ainda, com esses exercícios. Dentro do Brasil também, né, na separação. E lá embaixo, mesma coisa. Então, aqui, o encaminhamento, de que forma desenvolver aquele trabalho para que a gente consiga trabalhar aqueles conceitos com esse estudante. Então, aqui dentro da aula também, de que forma encaminhar essa conversa, esse trabalho, a proposta dessa aula aqui. E esse documento também está para as demais disciplinas, também as demais volumes ali ao longo daquele ano letivo. Do material do professor, pessoas, alguém tem alguma dúvida ali de como localizar, o que tem de disponível? Meu amigo, é o Marley de novo. Pode perguntar, Marley. Na escola deram um material pra gente, impresso, e falaram que ia ser um resumo do livro que a gente ia usar. Eu não achei a opção aí de baixar esse livro. Como é que faz para baixar esse material que foi dado pra gente?
esse material que eu estou mostrando para vocês? Não, o livro que deram pra gente, tu mostrou aí, eu não vi não, essa parte. Que deram material físico pra gente, um livro lá na escola. Tá, onde localizar o material físico é o que eu vou mostrar na sequência, que são as apostilas digitais, você tá? vai tá, Mas okay. aí já aproveito para fazer um adendo. Estou mostrando para vocês o portal aqui no computador. A gente tem um aplicativo, que é o Sistema Etapa Hub, e um outro aplicativo, que é o Etapa Digital. Depois, ali no final, que eu não tiver mais interrompendo, compartilhando a tela, para não interromper agora, eu coloco ali no chat os dois aplicativos. O Hub, que é um aplicativo amarelinho, se vocês se lembrarem, associar a cor ali ao Hub, ele vai ser esses recursos do portal. Então, tudo isso que eu mostrei, programação, o guia, as atividades adicionais, os exercícios de aula, os vídeos de janelas, tudo isso vai ter lá no celular, mas é esses recursos do portal adaptado ali ao uso do celular. Ok, é o Hub. E para acessar a apostila que eu recebi física em mãos, eu tenho que ter o aplicativo Etapa Digital. Os dois, eles andam lado a lado, tá? Porque nenhuma outra pessoa que não seja do sistema Etapa vai ter acesso às nossas apostilas. Então, a gente precisa estar vinculado ao aplicativo, os dois, para você conseguir utilizar as apostilas digitais. Mas, a apostila digital que eu vou mostrar no computador, os mesmos recursos que eu vou mostrar aqui, você consegue fazer pelo aparelho celular, tablet, o smartphone, quaisquer. Porém, para que você faça o download, você precisa ter o aplicativo instalado no seu celular. Se eu não tiver esse aplicativo instalado, eu não consigo baixar para visualizar ele offline, por exemplo. Então, o download é o aplicativo Etapa Digital. Eu consigo selecionar a apostila do meu desejo e baixá-la para eu acessar ela offline ali, em caráter ilimitado. Beleza? Então, novamente aqui, eu vou só mexer no compartilhamento, porque aí eu vou usar som. O Edilamar que quer fazer alguma pergunta, algum apontamento, Edilamar? A mão tá levantada, eu não sei se gostaria de perguntar alguma coisa. No chat. De geografia? Tá, depois então posso verificar se o documento... Quer falar? É isso mesmo? Isso, boa noite. É porque boa noite. Realmente é isso, tá? Em todas as turmas, a opção resolução de exercícios de aula aparece. Mas no terceiro ano, não. Eu não sei se é específico do terceiro ano. Eu vi também numa outra disciplina que também não aparece essa opção. Tá. O terceiro ano que vocês vão utilizar é o extensivo Enem, né? Isso. Tá, perfeito. Eu sei que esse curso, ele é um curso que está em adaptação do nosso sistema com que a gente já utilizava no ano passado. No sentido de informações que a gente colocava no portal. Oi, Poliana. É o extensivo, sim. É o extensivo Enem que nós vamos usar, tá? Perfeito. O que eu posso fazer, então, ao final, que aí pra também a gente não tentar entender o problema aqui agora, ao final eu verifico o que está ocorrendo. Se for o caso, eu aciono nossa tecnologia para falar, pessoas, a pasta lá do terceiro extensivo Enem não está aparecendo nos professores. Porque aí a tecnologia pode verificar se é alguma coisa de como eles cadastraram, se é alguma coisa da apostila que ainda não ficou disponível, porque vocês já receberam em mãos. Então deveria estar tudo ok para aparecer no portal. Se tem algum problema pontual nesse sentido, aí a gente já verifica com a nossa tecnologia do grupo Etapa, que eles ajustam, a gente dá uma devolutiva ali o mais rápido possível. Então, pensado nisso, Edilamar, não sei se a Alice também é um apontamento nesse sentido, eu já vou deixar anotado isso, do terceiro extensivo Enem, porque aí se for uma falta do documento, a gente depois lá no escritório, o pessoal aciona e coloca o documento. Agora, se for visualização ali do curso, a gente procura verificar e depois dá uma devolutiva para avisá-los que está agora aparecendo todos os materiais, tá bom? A Suzane falou que o livro de artes não está disponível para baixar. Suzane, isso é em virtude do material digital lá na apostila, tal como você tem lá na apostila digital, porque os materiais para a gente conseguir fazer o download, a gente precisa fazer pelo aplicativo da Etapa Digital. Tem a opção lá de fazer o download lá dentro do próprio aplicativo. Aí eu vou continuar aqui até depois eu posso verificar no finalzinho esses apontamentos do chat de vocês. A Alicia queria perguntar alguma coisa, Alicia? Sim, Iago, boa noite. Era boa sobre noite. O terceiro ano também, era o documento só do... Isso, planejamento horizontal, que não aparece. Aparece as resoluções, mas não aparece o planejamento para mim.
Tá. Qual disciplina que seria, Alice? É literatura que está em português, né? Na aba Tá, de dentro de português. português. Beleza. Que aí eu já vejo também o documento que se pode estar faltando. No caso da Edilamar, seria de geografia, né, Edilamar? Sociologia. Sociologia, perdão. Tá, sociologia. Tá, e assim que finalizar a reunião, eu já procuro verificar. Pelo horário, hoje no escritório, o pessoal já não está mais no expediente, mas amanhã cedo, no primeiro horário, eu já aciono eles se tiver esses ajustes que serem feitos. Beleza? Então, só para dar Iago, continuidade. Oi, pode falar, Jaime. boa noite. Boa Também não noite. aparece no caso, a disciplina Administração em Projeto. O Administração e oitavo. projetos. Isso não aparece. Tá. Essas questões de disciplinas opcionais, aí a gente tem que verificar também que às vezes o colégio ainda não informou para o administrativo quais vão utilizar, por mais que já tenham visto às vezes a amostra, pode ser que ainda isso não tenha aparecido pelo administrativo a habilitação do curso lá para vocês. Mas aí no final, gente, a gente pode verificar no final, eu vejo tudo. O que vocês fizerem de apontamento, eu sempre verifico para depois dar uma devolutiva na pessoa da Joyce também, pela Daiane, que é a nossa assessora, tá bom? Então, podem perguntar, pode mandar no chat aqui, que estou à disposição mesmo. Oi, Iago. Oi. Em relação ao administração em projetos, né? Certo. Ele foi solicitado Tá. pela direção. Então, eu acredito Justo. que ainda não está disponível, mas acho que até o final dessa semana vai estar. Tá. Tem alguns documentos que, para a tecnologia subir no digital, que é onde eu vou mostrar agora, os autores também finalizam ali os ajustes do virtual, né, da apostila digital, e terminam de subir. Eu estava hoje no escritório, falaram também que tem alguns materiais que até sexta-feira seriam atualizados, finalizados, os que ainda não estavam disponíveis. Pode ser que a data até de sexta-feira faz com que esse administração em projetos também esteja nesse bolo. Mas aí, de novo, deixa anotado aqui também, de administração em projetos, que a gente verifica. E, gente, se por um acaso não tiver devolutiva, preparando aula, pode fazer, chamar a atenção nossa aí, porque não é para deixar vocês desassistidos não, tá bom? Então, se por um acaso não receber resposta, vocês podem mandar de novo, perguntar de novo, porque é na minha pessoa também, dos demais responsáveis de trazer as respostas para vocês, tá bom? Iago, Então, oi? Aqui em Sociologia também, no terceiro ano, na opção Guia de Orientação Didática, só aparece matemática, sendo eu de Sociologia. Só aparece matemática aqui de fora a fora. Aí já procurei para ver se a gente estava com todas as disciplinas, mas só aparece matemática aqui para mim. Tá, pode ser então que o arquivo que está lá é só trocar o PDF, pode ser que o PDF que subiram não é o adequado. Mas eu deixo anotado também aqui. Eu que agradeço. Então, esses apontamentos de vocês é justamente para que aqueles ajustes que a gente faça para vocês também fiquem disponíveis para todos os demais parceiros que usam o nosso material, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a tela de vocês do Etapa Digital, tá? Então, quando a gente habilita lá nos cursos, nas matérias, quais são os materiais que a gente vai lecionar, ou quais são os materiais que a gente vai visualizar, então aqui vai aparecer a seleção, todos eles, do volume 1 até o volume 8, à medida em que finalizar o ano letivo, tá? Para vocês, para mim tá aqui a visão geral que eu incluí todos, para vocês vai ser das séries que vocês lecionam, então infantil vai ver as do infantil, seja se for 1, 2, 3 ou 4, se é o administração em projetos, vai ser a administração em projetos dos opcionais, se é a disciplina de artes, vai ser a disciplina de artes, tá bom? Então o funcionamento dentro da apostila vai ocorrer no mesmo formato. Para os estudantes, conforme estão cadastrados no portal, vão ter acesso àquelas séries em que eles estão cadastrados. Então, um aluno de segundo ano do fundamental, ele vai ter a apostila 1 no segundo ano, depois a 2, a 3, para que ao final ali do período letivo, do ano letivo, ele tenha as 8 apostilas no acesso. Para os professores, mesma coisa, módulo a módulo vai aparecendo, tá bom? Então, eu vou mostrar algumas dessas apostilas, tá? Então, algumas características vocês vão perceber que é de comum funcionamento a todos. Então, a apostila física vai aparecer no digital também. Então, no caso aqui, é abrir a apostila do infantil 3. O que eu consigo? Alterar a questão de zoom para mais um, menos um, deixar do tamanho da página para aparecer a página inteira. Posso navegar ela, né, deslizando a página. Então, página a página aqui, posso ir deslizando. Posso, por exemplo, olhar no formato de grade. Então, estou percorrendo aqui
uma página específica que eu queira acessar, eu vou lá, clico na página, e aí seleciono a página, ele me joga lá para aquela página. Ah, não quero fazer nesse formato, eu vou percorrer nesse mesmo sentido. Tudo bem, fica a critério da pessoa que está utilizando. No rodapé aqui, nessa opção das três barrinhas, eu abro. Para o infantil não vai ocorrer porque não tem a separação de disciplinas, mas para os demais materiais vai ter o sumário também com as suas disciplinas. Eu vou mostrar em um outro exemplo, clicando eu sou direcionado para a abertura da disciplina. E a opção de interatividades. Então, as interatividades são esses recursos de enriquecimento digitais. Eles vão trocar a natureza dependendo da faixa etária, então vai ser adaptado à faixa etária. Mas no caso dos anos iniciais, por exemplo, a gente vai ter música, a gente vai ter animação e a gente vai ter jogo. Sempre contextualizado com as aulas que estão no material. São todas as aulas que vão ter esses recursos? Não. Mas a gente sempre vai ter esses recursos de interatividade. Chegou mais alguém aqui, permitir. Só vou ver se tem mais alguém aqui na fila para chegar. Ok. Então, dando continuidade aqui. Então, abri aqui interatividade da abelhinha. Então, se eu quero selecionar alguma em específico, eu clico lá e ele me direciona para a página. Então, aqui ele vai me jogar ali para a página. No ícone do mouse, ele vai trazer ali um jogo. Então, nesse caso aqui, vai ser o jogo. Se eu clico, ele vai abrir ali aquela interatividade de acordo com a natureza dela. Então, nesse caso de jogo, a gente tem alguns jogos para infantil, que é o de galho em galho, cruze a ponte, desvendando, que é o jogo da memória. Esse daqui, que é o tracejando, seria para ele fazer ali os traçados, tal como está aqui na tela, para trabalhar a coordenação motora fina. Esse foi uma demanda que surgiu em virtude da pandemia, né? As crianças chegavam às vezes no colégio sem nem conseguir segurar um lápis. Então a gente criou, né, esses jogos do tracejando para justamente trabalhar essa ideia da coordenação motora fina. Então esse aqui é um exemplo de jogo. Eu posso, porventura, olhar uma outra interatividade aqui, falando da figura geométrica, do círculo. Então, se ele consta aqui na página 19, eu posso procurar aqui pela página 19, inclusive. Então, página 19, ele me leva lá para baixo. Tá aparecendo para vocês a apostila ainda, gente? Deu uma oscilada aqui e a Michelle apontou que sim. Ótimo. Então, aqui o íconezinho, mesma coisa. Então, vou abrir aqui a música. Então, tem momentos no material, no guia de orientação, que ele vai falar, professor, utilize a música, utilize ali aquele recurso. Então, tem também os momentos que na própria orientação do encaminhamento das aulas, que a gente faz inferência de que em momento a gente consegue também utilizar esses recursos que estão no digital. Então, curtinho aqui. Deu para ouvir a música? Perfeito. Então, assim, né, nesse caso, de que forma que a gente pensa nessa faixa etária, né? Essa faixa etária do infantil, dos anos iniciais, as interatividades, então, nesse caso, a música, lá na frente a gente vai ter alguma animação, a gente sempre faz com os próprios personagens da apostila também, para que a criança também vai criando um vínculo com aquilo que ela vai vendo no dia a dia dela, né, que são aqueles personagens, que tá na caixa de apoio, que tá no cartazinho, então isso cria também um pouco de vínculo nela. Bem como também a gente vai ter animação que vai reforçar alguma ideia presente no material, que para ela, para a vida é importante, questão de escovação de dentes, por exemplo, questão de trabalhar desconto ou não num produto. Então são animações só para a gente expandir um pouco da ideia, e aí o que eu vou falar para o infantil agora vai ser a mesma fala que eu falaria se fosse para o médio ou para o fundamental finais iniciais, que é, o professor recebeu essa apostila em mãos, consulte lá no digital, professor, professora, quais são essas interatividades. Por quê? Aquelas que são pertinentes de uso para vocês, então a música eu consigo trazer aqui para a sala de aula para a gente ouvir juntos. Ótimo, bacana. Criar consciência fonológica nas crianças. Ou então, um professor lá do ensino médio, é uma resolução comentada, então eu vou falar para os alunos fazerem ali um exercício para casa
levando em consideração aquele que eu sei que tem a correção lá no digital. Então, é importante que vocês conheçam essas interatividades para que vocês consigam aproveitar e fazer um uso que venha facilitar e contribuir também com a prática de vocês. Edilamar e Luan levantaram a mão. Pode falar primeiro, Edilamar. Edilamar, você tá ouvindo? Eu tô travado? Se o Luan puder falar, então. Boa noite, Thiago. Boa noite. Iago, eu só queria confirmar, então, todos os recursos que nós, professores, temos acesso, eu acho que vale para todo mundo, médio, fundamental, os alunos também têm acesso. No caso, os exercícios complementares que nós temos acesso, eles também têm, certo? Sim, quando vai ter vídeo resolvendo, eles também vão ter acesso. Então, nesse sentido, né, você ia perguntar mais alguma coisa? Eu não sei se eu te interrompi. Não, era isso mesmo. Isso. Então, nesse sentido, para os materiais que estão com essas interatividades, que o professor tem acesso, o aluno também vai ter. Aí o ponto é a maneira que vocês vão explorar isso, se é que vocês vão optar por explorar. Então, se eu quero que o aluno, por exemplo, reforce uma ideia lá que está presente no exercício resolvido, eu vou direcionar o aluno, faça esses 3, 4 exercícios, mas eu sei que todos eles vai ter a correção, porque ele vai não só fazer e já ter a possibilidade de corrigir. E aí eu, na próxima aula, em vez de retomar esses mesmos 4 exercícios, eu já posso tocar o barco e ingressar no próximo conteúdo. É uma possibilidade de uso. Perfeito, obrigado. Tá? Por nada. Cadê aqui? Alguém fez uma pergunta. O Jaime falou do Despertar Olímpico, que não tem livro. Jaime, eu acho que esse é semelhante ao caso da administração em projetos, que ainda não está inserido lá no portal, tá? Que lá no digital a gente ainda não colocou o digital. O prazo que a tecnologia educacional nos passou seria de até sexta-feira. Então, até sexta-feira eles iriam colocar esses volumes que ainda não estavam disponíveis, porque estava finalizando só a questão de composição do digital para poder subir o arquivo lá, deixar no portal. A Michelle perguntou se no último treinamento foi dito que estaria apenas o volume 1 no portal. Contudo, você informou que estão todos os volumes. Me tira essa dúvida. Michelle, no caso, referente ao planejamento já da apostila de 25, tá lá sim os módulos 1, e aí a gente vai atualizando essas orientações, as resoluções, módulo a módulo. O que está lá, vocês conseguem consultar para ser um direcionamento. Então, se eu estou olhando o planejamento horizontal, você já tem uma noção do que vai aparecer lá no volume 4, por exemplo. Mas as orientações do volume 4 atualizadas de 25, vocês vão ter quando for receber aquele material. Tá? Então, nesse sentido que estão lá para consulta dos demais volumes, mas é sempre módulo a módulo que a gente vai atualizando para o ano letivo em vigor. E aí um outro ponto é que lá no digital a gente vai colocando sim volume a volume. Por isso que hoje no digital, quem for acessar, vocês vão ver apenas o volume 1. Os volumes 2, 3, 4, assim sucessivamente, a gente vai disponibilizar na medida que a gente vai entregando aos parceiros esses materiais, certo? Então, voltando aqui para a apostila digital, se alguém tiver mais algum apontamento, pode perguntar. Então, é isso. Para o infantil, a gente vai ter música, a gente vai ter animação, a gente vai ter jogos, beleza? Por nada. Em relação aqui, na parte superior, a gente vai ter a lupa. Na lupa, a gente vai conseguir buscar por palavra-chave. Então, quero procurar aqui na apostila se tem a palavra vogal. Então, eu vou colocar lá a palavra que eu estou buscando, né? E aí, a partir disso, ele vai trazer lá a devolutiva de todas as páginas em que vai aparecer ali a palavra vogal. Então, isso também pode facilitar. Eu quero ver ali dentro do material onde é que eu vou falar sobre aquele assunto, onde é que eu vou falar sobre aquele filósofo, onde é que eu vou falar sobre aquele cientista. Tudo bem. Coloco pela palavra-chave e aí o material direcionará para onde é que vai aparecer aquela palavra. Então, posso pesquisar por palavra-chave. Além disso, eu posso fazer apontamentos do tipo, o lápis aqui me permite colocar algum lembrete, adicionar uma imagem, colocar um desenho, colocar uma nota de página, ou, por exemplo, marcar o texto, grifar ali um trecho. Então, lembrete, por exemplo, né? Então, o lembrete aqui eu vou fazer um apontamento do tipo revisar, ou então retomar. Aí eu faço lá a observação que aluno fulano
não esteve presente. Então, eu sei que nessa aula, por exemplo, eu tenho que retomar por conta daquele aluno que vai ser necessário ele ver aquele conceito. Joia, tudo bem. Então, eu salvei aquele apontamento. Então, o que isso quer dizer? Quaisquer vezes que eu entrar de novo, quaisquer momento. Então, fechei minha apostila hoje, fechei minha apostila digital, desliguei meu celular, daqui uma semana eu vou abrir minha apostila digital. Eu vou ter lá o registro daquela vez que eu for entrar no portal, vai estar salvo lá aquele retomar que eu coloquei naquele dia. Então, eu consigo acessar esses apontamentos que eu faço em qualquer momento posterior. Esse apontamento eu não quero mais ele, eu posso chegar nele e excluir. Então, tem a lixeirinha aqui, vou fazer a exclusão dele. É uma possibilidade. Vou fazer um apontamento aqui de uma nota de página. Então, eu quero colocar uma observação, por exemplo. Então, estou falando de anos finais, por exemplo. Ali vai ter um jogo, vai ter um simulador em que a gente vai discutir as hipóteses, ou as teses, discutir os resultados na próxima aula. Então, realizar o experimento. Então, fiz lá esse apontamento. Então, coloquei lá esse apontamento. Então, fiz esse apontamento, está aqui a nota de página. O que eu posso fazer a partir disso? Se eu vier aqui na opção de criar nota ou editar discussão, clico nessa possibilidade aqui. O que vai aparecer de novo para mim? Qual é o apontamento que eu tinha feito? Então, a gente vai discutir os resultados na próxima aula, que é para realizar experimento. Se eu venho na opção de discussão, peço perdão, aí aqui vai estar aparecendo a discussão que você pode descrever mais alguma coisa, e aí eu vou escolher para qual curso. Então, se eu sou um professor lá do 7º ano, nessa opção do filtro, eu vou lá e vou habilitar ali o 7º ano. Nesse caso, eu abri ali a apostila do infantil, eu clico lá na opção do infantil. Então, eu coloquei lá para qual turma que eu vou utilizar aquele apontamento, eu informo se é uma dúvida ou se é uma observação. Se é só uma observação, ok, a gente vai discutir os resultados. Se é uma dúvida, eu coloco uma pergunta lá. Qual é o resultado obtido por você, estudante? Então, eu salvei esse apontamento e estou compartilhando com os demais alunos da minha turma. Então, eu, professor, compartilhei esse apontamento com os demais e a cada vez que alguém registra um resultado, uma resposta, eu, professor, consigo ver na minha apostila digital as respostas desse aluno. Então, novamente, para esses apontamentos que eu venho fazer aqui no lápis, eu consigo registrá-los na minha apostila digital, mas também compartilhar com as apostilas digitais desses meus alunos. Então, se eu acho pertinente um apontamento que eu fiz, deixar disponível para eles, eu abro uma discussão a partir daquele lembrete, a partir daquela nota de página, eu compartilho com os demais. O contrário não ocorre. Então, um aluno não consegue colocar na apostila digital dele um apontamento para chegar no professor. Isso não acontece. Mas dentro da apostila eu tenho que observar esse fato. Então, estou na apostila digital do 1º ano, eu quero colocar esse apontamento para todos os alunos lá do 1º. Ok, eu compartilho com eles. Eles, quando acessarem a apostila digital deles, naquela página vai aparecer aquele mesmo apontamento feito pelo professor. Tá bom? No balãozinho aqui, vai ser onde eu vou consultar esses apontamentos dessas discussões. Então, nesse balãozinho aqui, à medida que fiz o apontamento, os registros das respostas vão aparecendo para esse professor, caso esses alunos respondam lá nas apostilas digitais dele. Além disso, no caderno vai ser onde eu vou consultar todos esses enriquecimentos que eu fui fazendo. Então, coloquei uma nota de página nesse dia 15 de janeiro, coloquei um lembrete nesse dia 15 de janeiro, tenho lá falando qual é a natureza desse apontamento. E aí, para quaisquer outras vezes que eu vou acessar aquela apostila digital, aquele material, se eu clico lá no caderninho, ele vai trazer o registro daquilo tudo que eu informei, tá bom? E o olho é para, se eu estou ali com a visualização muito poluída, porque eu coloquei muito apontamento, muita imagem, coisas do tipo, eu clico para ele aparecer, hora ou hora desaparecer. Isso em relação aos enriquecimentos da apostila digital. Eu usei como exemplo para mostrar que o infantil, mas essas características de discussão, de pesquisar palavras-chave, de interatividades, vão acontecer com as apostilas regulares também das demais séries e dos demais segmentos, ok? Pensando nisso, então, eu vou abrir aqui de algum outro segmento.
Ele só vai ver se você quiser colocar como discussão, tá? Então, você, professor, planejando no seu próprio material, no meu tablet aqui, estou colocando, foi fazendo essas observações para mim. Ok, tá? Para você, os alunos não veem. Se porventura, isso aqui eu acho legal compartilhar com eles, aí você habilita a discussão para aquele pontual. Agora, os demais apontamentos que você venha fazer no seu material, se não compartilhar em discussão, eles não vão ter acesso, tá? E aí, inclusive, os alunos, eles conseguem também fazer essas observações, esses apontamentos, mas aí eles não compartilham com ninguém esses apontamentos que eles façam, ok? Voltando para cá, por exemplo, no quarto ano, vou abrir o quarto ano como exemplo aqui. Então, quarto ano, como eu citei, uma diferença para o infantil é que lá no rodapé a gente vai ter a separação do sumário, né? Então, se eu clico ali na disciplina, ele vai abrir na abertura de ciências. Cliquei ali em história, ele abriu na abertura de história, então isso é uma possibilidade. E nas interatividades a gente vai ter algo mais adaptado ali para a faixa etária. Então, ó, eu vou ter um quiz aqui, etapa, então é um quiz de perguntas e respostas, é geografia. Então é um jogo, não mais um jogo do tracejando, né, de fazer ali percurso, escrever letra bastão, letra cursiva, não. É uma pergunta e resposta temática ali dentro de geografia. Ah, eu tenho um jogo de operações que é ali de matemática, ele ia avançando, conquistando pontos. Mas eu vou trazer aqui uma animação, que é falando da TV Nova. Então, nessa página aqui, que é a página 105 do material de matemática, tem alguns exercícios. E aí, dentro desses exercícios, um deles eu vou trazer uma animação que vai contextualizar ali alguma situação trabalhada no material. Vou colocar aqui para mostrar rapidinho. Então, nesse exemplo aqui... Significa que durante 10 meses eu terei que pagar uma certa quantia. Então, assim, né, nesse caso aqui, né, ele está falando de desconto, você pagando parcelado, com desconto que você tem pagando à vista, enfim. Porque dentro desse conjunto aqui dos exercícios, você está trabalhando com essa ideia de desconto ali, de pagamento, prestação, parcelas, e aí você tem uma animação para poder expandir aquele conceito para além também do que está sendo falado em sala de aula. Então, é mais adaptado para a faixa etária, não mais a música que a gente viu no infantil, mas ali é uma animação pensada nessa faixa etária. Vou abrir aqui um exemplo aqui dos anos finais, sétimo ano aqui, por exemplo, tá? Então, é interessante que vocês vejam, que vocês procurem, que vocês observem quais são as interatividades do material de vocês, tá? Para saber aquelas que eu consigo ou não aproveitar. Então, nos anos finais, eu vou ter, por exemplo, outros tipos de enriquecimentos. Então, aqui eu vou ter simulador, o Cefet, que é o simulador gratuito, né? Então, se eu abro aqui o simulador, eu vou ter lá para falar de mistura, para falar de os átomos, se eu for colocando mais nêutrons, menos nêutrons. Se eu estou olhando aqui o símbolo dele, à medida que vai evoluindo, alterno aqui entre os componentes químicos, aqui os elementos, né? Então, os alunos, façam em casa, verifiquem aqui a questão do carbono, do oxigênio e do nêutron, uma turma. A outra vai falar do flúor, do hélio e do lítio. Perfeito. Então, com os resultados, na próxima aula a gente vai discutir ali o que vocês observaram. O professor está utilizando o simulador para que numa próxima aula ali ele execute um trabalho a partir do que ele tem ali de observado, né? Um jogo, por exemplo, nessa faixa etária a gente tem jogo também, mas um pouco mais adaptado ali com o que eles estão de idade, né? Então, aqui a gente está falando de divisão do Brasil por regiões ou por estados. A gente tem um jogo ali que é um quebra-cabeça dos estados ali do Brasil. Então, ali, a partir disso, né, a gente vai estudar quais são as características do estado, população, capital, bandeira, curiosidade. Então, eu vou estar lá com o mapa do Brasil, né? Mapa do Brasil, então peguei aqui o estado. Então encaixei. Só vou tirar o som para não ficar atrapalhando, ele vai trazer algum prêmio, mas ele está falando da capital, qual que é a bandeira. Então, a partir disso também eles podem estar fixando ali conceitos vistos em aula, mas ali no formato mais adaptado ali, mais amigável, familiar, que é o jogo, né? Então, vida típica, capital, população estimada. Então,
são recursos que a gente fala para o professor para conseguir explorar, né, procurar entender de que forma adaptar também para que isso venha contribuir para a prática dele. E também os que estão com o ícone aqui de numeração, né? Ícone de numeração ali são exercícios resolvidos. Então aqui dentro de português tem uma resolução comentada. Então, exercício de revisão. Lembre-se das paroxítonas, palavras que possuem a penúltima sílaba tônica, tá? E considere muito. Então, esse é um vídeo de 2 minutos, que está resolvendo um exercício que está aqui no material. Ok, se o professor vê pertinente, se ele consultou, verificou, ele acha que pode ajudar os alunos dele também no momento posterior, por que não utilizar, né? E aí a gente tem os vídeos também de resumo teórico. Então, dentro ali da aula, né, algum conceito que a gente precisa retomar, né, algum pré-requisito para trabalhar aquela aula, ou retomar ou reforçar alguma ideia que é muito importante, a gente vai ter um resumo teórico, que é também um vídeo com o professor de etapa, relacionado ali com aquela aula, com aquela temática ali em questão. Então, já vou avançar aqui um pouco mais para frente. Sente tanto assim a falta de Isabel Cristina? Tá falando de rádio, então tá dentro da aula lá de história, se não estou enganado. De língua portuguesa, melhor dizendo, tá falando dos meios de comunicação em massa, o rádio como era importante lá no passado, né? Não que deixou de ser importante hoje, mas a gente mudou muitas questões de comunicação, né? Então, perfeito. Então, mostrei para os anos finais também, para o ensino médio isso não vai se alterar, mas no ensino médio a gente vai ter mais e mais exercícios ali resolvidos. Então, eu vou abrir aqui a apostila do primeiro ano, só vou olhar o ícone lateral aqui, vai ter simuladores também, vai ter resumo teórico, vai ter resolução comentada, mas se olha ali em relação às atividades, né, a gente vai ter mais e mais exercícios ali que são resolvidos, né, comparado ali com os anos iniciais. A gente vai ter simulador, vai ter resolução comentada, isso também não se altera, ok? Sobre a apostila digital, tem alguma dúvida, pessoal? O que a gente sempre recomenda é verifiquem, procurem acessar. Numa dessa, quando eu fui tentar acessar, encontrei que está com algum problema, verifiquei que está faltando algum material. Vocês podem avisar pelo Preparando Aula também que a gente verifica o que está ocorrendo de acesso ou coisas nesse sentido, ok? Então, vamos dar continuidade. Aí eu vou voltar ao compartilhamento para a tela do portal. Então, vamos lá. Fechar aqui. Então, seguindo aqui, na parte de redação semanal, a gente vai compartilhar temas de redação para além de Enem, então outros padrões de vestibular, Enem, FUVEST, Unicamp, que ficam lá sugestões para serem trabalhadas, mas aí, quanto a isso, fica a critério se a escola, né, o curso, o colégio quer utilizar, ou se o aluno também ele tem a liberdade de consultar lá no dele e ver se ele vai querer desenvolver um trabalho mais autônomo também. No Preparando Aula, assim como no Fale Conosco, vocês podem acessar por aqui no Apoio ao Professor, Preparando Aula, e agora o Avalia Fácil. O Avalia Fácil é o nosso banco de questões, tá? Então, eu vou aqui clicar para acessá-lo. Então, o nosso banco de questões, que ele contempla mais de 300 mil questões. Dependendo do perfil e das disciplinas que eu habilitei no meu cadastro, vai aparecer hora mais, hora menos questões. Se eu sou professor de matemática, coloquei no cadastro matemática, ele vai trazer só questões de matemática. E assim, sucessivamente com outras disciplinas. Mas dentro do Avalia Fácil, eu sempre vou na opção de criar uma nova lista, tá? Se eu for criar uma totalmente do zero. Aqui no menu lateral, eu tenho a opção de visualizar aquelas que foram criadas por mim, as minhas listas. Eu tenho listas de revisão. Então, dentro aqui da lista de revisão, as de 2025 ainda serão cadastradas, tá? Mas as últimas de 24 estão lá. Então, a matemática, o segundo volume, o volume 8 do segundo ano do médio. A matemática também, o volume 8 do primeiro ano. Então, está lá por disciplina, ali por volume. Então, do volume 8 lá para o comecinho do ano, volume 1 de 2024. A de 2025, à medida em que serão mais próximos do final ali do trabalho daquele volume, a gente vai colocar matemática e geografia, cada disciplina ali do regular, a sua lista de revisão ali, dos tópicos ali de teoria trabalhados naquele volume,
de 2025 que a gente também vai colocar lá. Lista de PAs, que é como se fosse uma prova de apostila, então fazer um emaranhado ali de prova de apostila. De 2025 a gente não colocou, né? 24 não fica habilitado para vocês, mas então finalizou o trabalho daquela apostila inteira, então é um teste, uma prova, um simulado que a escola pode habilitar para os alunos fazerem das questões de todas as disciplinas. Então é uma prova também mais robusta. Para disciplinas eletivas, caso o colégio utilize, e questões que eu posso editar ou questões que eu posso criar, eu tenho a aba de minhas questões. Então vou voltar lá para a tela inicial ali, que é a parte das minhas listas. Vou criar uma nova lista, vou chamar ela de teste. Ok. Então, a lista de teste. Então, o que eu posso fazer aqui dentro? Aqui é a tela inicial do Avalia Fácil. Consigo buscar por palavras, né? Busca semântica. Então, de novo, eu vou pesquisar por um cientista, vou pesquisar por um filósofo, vou pesquisar ali por algum conceito-chave, assim, importante que eu queira adaptar. Então, busca semântica. Mas eu posso buscar aqui tradicionalmente aqui por matéria, assunto, tópico, subtópico. Um ponto que eu não falei no início, né? A gente recomenda isso muito para o uso do fundamental finais e ensino médio, né? Mas também para o fundamental iniciais a gente pode começar a utilizar também, para principalmente preparar a prova por aqui dentro, né? Então, dentro aqui da ferramenta a gente consegue preparar provas, se assim for o desejo de vocês. Mas aí eu vou fazer a busca. Tá, vou olhar aqui dentro de biologia. O assunto vai ser a parte de botânica, tópico vai ser célula vegetal, subtópico, estrutura e organização. Então, informei algumas questões. A gente sempre deixa um aviso, quanto mais específica a busca, menos tempo para poder buscar. Mas também eu não posso afunilar demais por uma coisa que se quer, eu vou querer uma questão de sociologia para o segundo ano do fundamental, isso não existe. Então, você não vai encontrar questão se os critérios não atendem ali o que está no portal. Mas eu vou lá e aplico os filtros. Então, a partir desses critérios que eu pré-estabeleci, ele vai trazer ali uma seleção de questões que atendem ao que eu trouxe de informação. Beleza? Então, ele vai trazer ali a disciplina, o tópico, o subtópico, as informações todas dessa questão. De onde que é essa questão? IFSU de Minas, do ano. É uma questão de múltipla escolha. Perfeito. Tá aqui a questão. Se tem imagem, se tem texto atrelado, se tem alternativa. Ok, tem alternativa. A resolução, que é a resposta ali daquele exercício, tá beleza. Poxa, esse exercício é legal que eu quero criar uma lista. Eu vou fazer minha prova com Avalia Fácil. Ok, então eu pego lá e seleciono essa questão. Joia, selecionei a questão. Vocês estão começando o ano letivo, isso aqui é da PUC de Goiás. Vocês estão começando o ano letivo, estão olhando aqui o material, falam, nossa, eu achei assim que essa questão está complicada para meus alunos. Eu vou querer adaptar, então. Então, eu posso pegar uma questão e clonar. Então, quando eu vou clonar uma questão, eu estou mandando ela lá para a minha aba de questões para que eu faça algum ajuste, alguma adaptação para clonar ela. Perfeito. Então, eu vou lá então, lá no exemplo que eu comentei, lá na aba de minhas questões aqui no rodapé. Então, a questão que eu selecionei, que eu quis clonar, ou uma questão que eu adiciono, crio do zero, vai aparecer aqui sempre comigo, né? Então, eu vou consultar, essa questão mesmo? Eu quero clonar porque uma questão eu vou adaptar desse jeito, a outra eu vou adaptar de outro. Ou eu não quero mais utilizá-la, vou excluir aqui da aba de minhas questões. Tudo bem. Mas aí, se eu quero editar, eu venho aqui na aba de edição. Eu posso mudar a maneira que ela está classificada ali na plataforma. Ou então eu posso alterar aqui o enunciado. Então, desses enunciados aqui, eu tenho 3 características. Eu quero, além dessa terceira, eu quero incluir uma quarta, que a gente falou em sala de aula, eu vi que na questão não está incluída. Então, coloquei lá a característica X. Coloquei uma informação a mais. Então, a questão já é uma questão adaptada, não é mais a questão tal como ela é no formato original. Aí vai alternar as alternativas, vai alterar alguma informação, altera a resposta. Então, a alternativa C eu não quero mais que seja 1 e 2 e 3, eu quero que seja 1, 2, 3 e 4. A resposta certa não é mais a E, é a F, por exemplo, né? Então, fiz esses apontamentos, ajustei ali a questão, não quero mais que seja de múltipla escolha, quero que seja dissertativa, então eu clico lá, deixo lá para ser dissertativa, quero que altere para verdadeiro ou falso, então o professor consegue fazer esses ajustes e salvo ela aqui no íconezinho do disquete verde, salvo ela aqui. Então essa questão agora foi atualizada por mim, ótimo.
Então, vou voltar lá para as minhas listas, que é o que eu estava criando. Novamente, eu vou voltar lá para a parte de editar. E aí, aqui dentro, eu vou ter como que eu busco aquela questão que eu criei. Em vez de buscar por matéria, tópico, assunto, eu vou buscar por dados da questão origem autoral. Então, na origem autoral, vou aplicar os filtros. E aí, aquela questão ou aquelas questões que eu eventualmente adaptei e criei. Então, ele vai falar a questão autoral, né, a natureza dela. Tá aqui a característica a mais que eu incluí. E agora eu quero utilizar essa questão. Então, perfeito. Fiz uma possibilidade. Não quero mais usar esses recursos todos que eu coloquei aqui, essas informações. Eu posso vir aqui e limpar filtros. Zerei tudo que eu tenho de informação. Na origem, eu quero buscar por uma universidade específica. Tá. Quero olhar aqui, então, a CESUPA. Quero olhar aqui, por exemplo, da Federal do Pará. Quero pesquisar questões agora dessas universidades. Vou lá, aplico filtros e a partir do que a gente tem lá no portal, a gente vai dar essa devolutiva. O que a gente forma nesses casos, pessoal? Se vocês sentiram falta de alguma questão, se vocês querem também contribuir de alguma forma, falar, olha, pessoas, eu procurei questão desse jeito aqui no portal, não apareceu, aqui na Avalia Fácil, estou sugerindo para vocês outras questões para vocês incluírem. Vocês podem fazer isso também preparando aula também, que os professores que verificam as questões, que veem se tem pertinência ou não de colocá-las no Avalia Fácil, eles conseguem incluir isso de uma maneira tranquila. Ao longo do ano a gente sempre tem ajustes, atualizações e sempre estão colocando mais e mais questões. Então, nesse sentido, se vocês perceberem também, vocês podem notificar a gente que é tranquilo. Então, eu fui buscar aqui por essas universidades, agora eu quero selecionar também a questão, então, ok, finalizei. Então, a partir disso, tudo que eu fui colocando para vocês, as questões que eu fui selecionando estão ali do lado direito. Então, eu fiz uma lista de exercícios, uma lista ali de questões. O que eu posso fazer com elas a partir de agora? Eu vou verificar se é essa mesma que eu quero utilizar. Clico aqui no olho, abro ela, apareceu, bacana, encerrei. Posso clicar na lixeira aqui e remover. Ok. Quero utilizar, além dessa, alguma outra, eu continuo acrescentando, mas em gerar arquivos, eu posso gerar um arquivo em PDF e um arquivo em Word. Então, se a partir disso eu quero criar uma lista ali para poder fazer cabeçalho, vai ser minha avaliação, eu posso baixar o documento em Word, ou eu posso baixar em Excel, em PDF também. Então, vou mostrar aqui em PDF como que ficaria. Então, em PDF ali vai aparecer ali as questões, ali as alternativas, questão 2, as alternativas, questão 3 também as alternativas, e lá no final do documento o gabarito, e se ele possui resolução, ele também tem a resolução lá explicadinha, tá? Não quero que seja em PDF, porque senão o aluno vai ter acesso à lista, ele também já vai ver as respostas. Então, eu baixo em Word, retiro as respostas, salvo em PDF e disponibilizo para os alunos. É uma possibilidade de uso. E uma outra aqui no menu superior aqui, né, na parte de cima, eu tenho o Estuda Fácil. Então, não quero gerar lá para o aluno uma lista, um PDF, um documento ali para disponibilizar para ele. Eu quero habilitar para que ele resolva no portal dele. É Estuda Fácil. Então, professores utilizam Avalia Fácil, que é o banco de questões. Os alunos no portal deles é o Estuda Fácil, que é por onde eles realizam essas questões, tá? Então, vou criar um novo simulado. Eu preciso colocar um título, sempre um título. Tenho que configurar uma data de início e uma data de término. Então, vai ser durante aquele período que esse aluno vai ter acesso ali ao Avalia Fácil para ele, ok? E as turmas que eu quero que façam esse simulado. Então, eu estou criando ali uma prova para a turma do 7º ano. Perfeito. Então, coloquei lá a turma do 7º ano. Confiro ali as questões. Vou colocar uma nota ali para elas. Sempre preciso colocar uma notinha. Então, a questão 1 de Biologia, 2 de Biologia, 3 de Geografia. Ok. Configurei tudo isso. Ao final, eu vou lá e salvei esse simulado. Lembrando que para criar o simulado, que as respostas são corrigidas direto pelo portal, pelo sistema automático, tem que ser múltipla escolha. A questão aberta ali, o sistema não corrige automático. Então, salvei o simulado, ele vai aparecer que foi criado. Ótimo. Então, eu acabei de criar uma lista de exercícios que os meus alunos podem resolver pelo portal deles e eu consigo depois consultar o resultado desses alunos. Então, aqui, a gente está olhando aqui minha tela inicial do portal. Não está aparecendo aqui nenhuma lista que eu criei. Eu vou atualizar a página
E aí vai aparecer essa lista que foi criada por último. Então tá lá, a lista criada hoje, 7h32, vai finalizar amanhã, com esses tópicos aqui de Biologia e Geografia para essa turma. Se tivesse entrega, ele ia aparecer quem foi que já fez a entrega. E ao final daquele período, então, chegou a data limite, acabou o deadline, então ele vai ter lá o desempenho dos alunos, vai formar gráfico, vai ter uma planilha de notas, e vai ter ali a avaliação ali daquele aluno, quais questões que ele errou, quais questões que ele acertou. Isso o professor visualizando. O aluno entregou o simulado, terminou, ele começou, terminou, entregou. Ao final da data limite, ele vai conseguir ver as questões que ele errou e as que ele acertou, e as que errou tem ali a correção lá indicando o que deveria ter sido executado, a resposta correta da questão. Ok? Então, sobre o Avalia Fácil seria isso. Dando continuidade aqui, o Link Enem. O Link Enem é a ferramenta que a gente está falando de ensino médio, tá? Então, principalmente alunos de terceiro ano, mas já no ensino médio já está disponível no portal para os alunos. Os professores conseguem verificar também. Então, lá no primeiro acesso eu tenho que criar um usuário meu. Eu vou só aproveitar que eu já tenho um usuário criado e vou compartilhar a tela aqui para vocês verificarem comigo. Bom? Então, vou abrir aqui o Link Enem. Como que funciona o Link Enem? De que forma que eu posso utilizá-lo também? Então, o aluno, no primeiro acesso dele, vai ter lá a opção: aluno, você quer fazer uma trilha padrão? Então, você vai ter lá uma trilha de aprendizagem já padrão que o sistema está demilitando para você. Ou, aluno, você quer fazer uma prova diagnóstica e a partir dessa prova diagnóstica a gente vai criar uma trilha para você. Tem essas duas possibilidades. E aí, a partir da prova diagnóstica desse aluno, caso ele queira realizar, vai ter uma trilha de conteúdos que ele deve trabalhar e a sequência desses conteúdos, desses tópicos que ele vai desenvolvendo. Então, esse é um exemplo de aprendizagem em trilha. Então, primeiro biologia, aí ele vai informar quantos vídeos tem, quantos exercícios, depois a parte de mecânica, na física, depois química, então ele vai passar pelas disciplinas. Ou eu posso navegar, por exemplo, aqui pelo menu lateral. Então, quero ver aqui a parte de linguagens, códigos e tecnologias. Quero ver ali a parte de artes. Então, lá na parte de artes, literatura brasileira, vou falar de cinema e teatro. Tranquilo. Então, lá dentro eu vou ter vídeos, que são também aulas com professores do Etapa, tá? Então, lá são vídeos curtos. Esse daqui é um vídeo de 7 minutos. De 12 quadros, né? 12 fotos. E ele consegue provar em 3, 4 quadros aqui que realmente o cavalo está suspenso, né? Porque era impossível ver isso. Então, tem lá o vídeo de conteúdo, né? Tem lá a opção das videoaulas presentes aqui nesse módulo que eu estou vendo em questão. Material de apoio para consultar. Então, o material que são os tópicos ali, como se fosse conteúdo de teoria ali para poder consultar. E exercícios também ali para reforçar a ideia, falando ali daqueles tópicos dessa trilha em específico. E aí, à medida em que eu vou respondendo esses exercícios, vendo as aulas, trabalhando com esses conceitos, eu tenho também aqui a minha barrinha de evolução embaixo do meu nome. Então, ele vai falando, ó, aqui dos exercícios aqui, desse Link Enem, você já efetuou 2% ali dos conteúdos. Ou então, dentro ali daquela trilha, ó, essa parte aqui de cinemático, você já viu 80% dessa trilha. Então, ele vai trabalhando nesse formato. Além disso, também, a gente tem simulados, o aluno consegue consultar ali tema de redação e consegue utilizar nesse sentido aqui. Então, o aluno que, eventualmente, lá no material dele, tem as interatividades, tem as resoluções comentadas, ele não vai utilizar lá na apostila digital, ele tem um Link Enem, que é conteúdo de vídeo, conteúdo ali de exercício que ele pode praticar, fazer simulados para se manter no apto ali com os conteúdos que vão cair lá no principal vestibular que a gente tem no Brasil. E para o professor, como que o professor pode aproveitar isso? Professor, a gente vai ter uma avaliação, a gente vai ter ali um conteúdo que a gente sabe que os alunos foram mal ali no ENAC. Poxa, eu vi o resultado do ENAC ali, os alunos não entenderam muito bem ali a questão de o movimento do barroco. Tudo bem, então, alunos, peguem lá os vídeos do Link Enem, aquele 2, 3, 4 vídeos ali que tem, revejam, façam ali a tarefa, vou fazer uma lista da Avalia Fácil só sobre esse tópico aqui do barroco, vamos ver se vocês conseguiram aprender esses conceitos, se sim ou se não, aí vocês conseguem adaptar também o plano de aula de vocês com o decorrer do ano, tá bom? Então o Link Enem está disponível para os alunos de ensino médio. Então vou voltar aqui com o compartilhamento de novo. E aí a gente já está mais próximo também de encaminhar para o restante dos recursos.
Então, compartilhando novamente, perfeito. Jogos educativos. Então, os jogos que aparecem nas apostilas digitais, a gente consegue consultar por aqui, só que eles estão no formato de listagem, tá bom? O eDrive, se porventura os professores querem compartilhar com os alunos documentos, então uma lista, um PDF, resolução de exercícios, posso criar uma pastinha lá, habilitar para qual perfil. Então, ó, essa pastinha aqui de resolução de exercícios ou de imagens é só para a turma do terceiro ano do fundamental. Tudo bem, então a gente coloca pelo portal. No eDrive lá, o estudante, né, pelo portal do estudante, ele consegue acessar isso. Etapa Maker. São projetos que a escola pode desenvolver que não tem nada a ver com o opcional de MakerBot, mas para a escola que tem impressora 3D, corte a laser, já tem projetos prontos que é só trazer e adaptar e utilizar. Dentro do OAD, que é orientação à distância, a gente tem a separação por segmentos. Aqui dentro, eu vou mostrar um deles aqui. A gente sempre vai ter documentos para planejamento e material de apoio. Então, eu vou olhar material de apoio. Lá vai ter, no caso, músicas do primeiro ano que eu posso utilizar, personagens do primeiro ano, lista de material que pode vir a ser necessário. Para o infantil, a gente vai ter músicas que vão aparecer. Para os anos finais, vai estar lá os cronogramas. Então, a coordenação usa demais essa pasta para localizar os cronogramas de acompanhamento, o calendário de provas. Os professores podem consultar também para ver materiais de apoio. Mas, aqui eu destaco a questão do ENAC, simulados e redação. Então, para os professores que vão aplicar e vão ter ENAC para a sua faixa etária ali de alunos que vocês lecionam, a gente tem o quarto, quinto ano em diante, até finalizar o ciclo, a gente vai ter os ENACs. Então, aqui eu consigo consultar as provas anteriores. Tá, os alunos vão fazer ENAC pela primeira vez, os alunos não conhecem o ENAC, como que pode ser o ENAC? Posso consultar aqui para saber o tipo de exercício que acontece. Então, dentro aqui do segundo ano de ensino médio, a gente vai ter, desde 2022, todas as provas do ENAC que foram acontecendo. Aí eu abro lá o arquivo PDF, vai estar lá aparecendo o arquivo PDF lá com as resoluções. Ok. Alguém? Oi? O OAD? Tá. Tá. Arquivo nenhum. Tem alguma delas que você pode falar como exemplo, que eu já deixo anotado também para verificar? Isso dentro aqui do OAD? Isso. Tá. É. Tem alguns acessos. Só deixa eu ver quem quem tá falando é o Felipe. Perdão, Felipe, eu não vi que o microfone tá aberto. Tem alguns acessos aqui, Felipe, que eles ficam fechados mesmo, porque é de uso exclusivo da coordenação. Mas, por exemplo, essa aba aqui de ENAC simulados, a gente tem que deixar assim para os professores os ENACs de outros anos para que vocês consultem também para saber como que é a prova. Tem coisas que, se estiverem vazio, é porque a coordenação precisa tipo de coisas de matriz, de planejamento que o professor não tem acesso efetivamente. Mas assim, essa de ENACs eu vou verificar porque o professor tem que ter acesso sim a essas provas, tá? E aí um outro ponto que eu destaco aqui dentro desse gerenciamento de arquivos é lá embaixo a questão dos recursos digitais. Então, tem alguns documentos que a gente tem instrutivos de uso, que é o Mentoria, é o Diário de Classe, se a escola for utilizar, o Etapa Kids, Avalia Fácil. Então, para algum deles, a gente tem apontamentos ali de recursos que vocês podem utilizar e acompanhar, ok? Dando sequência aqui, finalizando aqui a parte do apoio ao professor, tem um leitor de QR Code. Então, os QR Codes que tem lá no material do infantil, as professoras podem pegar os códigos e digitar o código por aqui, abrir, buscar para abrir pelo computador, ou se eu for fazer a leitura pelo aplicativo de celular, eu tenho que dentro do portal abrir o leitor de QR Code dentro do aplicativo do Hub, e aí lendo na apostila ele vai também te dar no celular o QR Code sendo acessado, tá? Então eu posso acessar tanto pela apostila digital
como digitando aqui pelo computador ou fazendo leitura pelo leitor do celular. Na parte de ENAC simulados, também é uma pasta que fica presente para professores e para a coordenação, mas a gente tem diferenças também de acesso. Então, nesse caso aqui, quando a gente fala de relatório da escola, a coordenação tem acesso a outros tipos de gráficos, boletim, a nota dos alunos por série, a nota dos alunos por disciplina, a nota dos alunos por a média geral, e tem também aqui outros gráficos comparativos que a escola tem acesso. O professor vê apenas a prioridade de ação. Prioridade de ação é dentro da sua disciplina do ENAC, então, dentro ali da disciplina de geografia, como é que foi o desempenho dos alunos, questão por questão, e, no geral, ali dentro da geografia, para que o professor veja quais são as questões que ele precisa, os tópicos que ele precisa retomar, trabalhar novamente, porque a turma não teve um desempenho tão alto, fazer um plano de retomada, um plano de ação, para recuperar aqueles conteúdos que não foram tão bem aprendidos. Então, lá na frente, quando a gente for falar de ENAC, a gente vai trabalhar com gestão sobre isso também, mas saibam que a prioridade de ação também é bacana para que vocês utilizem. E o mentoria de redação é a nossa correção de redações do tipo Enem por inteligência artificial. Então, a gente disponibiliza temas de redação ao longo do ano, são quinzenais esses temas. A gente disponibiliza, a professora de português pode habilitar lá, a professora de redação pode habilitar para a turma. O que a gente sempre reforça é recomendado, né, isso é direcionado para ensino médio. Então, primeiro, segundo, terceiro ano já podem utilizar para poder ter correções de redações do tipo Enem, para que você tenha essas devolutivas num caráter de melhoria. Não substitui professor, é apenas para facilitar e expandir a questão de devolutivas para o aluno e ir praticando essas redações. Como é que ocorre isso, né? Então, se for pegar aqui um tema de redação, vou ter os tópicos, né, os textos motivadores. Então, aqui todos os textos motivadores. Se eu quero utilizar essa redação, eu venho no lápis e adapto. Então, quero ativar esse tema, clico aqui na opção, vou retirar aqui quais são esses cursos, vou habilitar os cursos que eu quero, defino data de início, data de término, salvo as minhas configurações, e aí vai ficar disponível para o aluno. Então, começou agora no dia 30 de março, vai ficar disponível até dia 6 de abril. Tudo bem, o aluno consegue lá no portal dele, no mentoria de redação, ele está com o tema disponível, ele tira uma foto da redação transcrita, sobe lá no portal, a inteligência, né, a ferramenta faz a leitura da redação desse aluno, transcreve e faz a correção, e aí eu vou mostrar um exemplo de correção para vocês. Foi esse tema aqui que eu estava mostrando, né? Então tá lá, o aluno que fez o envio, o curso dele, né, quando que ele enviou, a nota, e aí se eu vejo ali a correção, para cada uma das 5 competências que o Enem avalia da correção do Enem, ele dá uma devolutiva para o aluno explicando o que ele fez de bacana, o que ele fez que pode ser ajustado, o que não foi tão bacana, mas que ele pode ajustar ali para melhorar a redação dele. E aí ele tem também a nota ali para cada uma dessas redações. De novo, a gente sempre recomenda que seja um uso de modo que venha a ajudar o professor também nessa questão do trabalho com as redações. Não é para substituir, e também para os alunos é para que eles tenham essa possibilidade de praticar mais e mais até chegar o dia do grande exame, ok? Então, feito esse adendo aqui do apoio ao professor, na parte de gestão escolar secretaria, isso se a escola resolver adotar, é possível cadastrar as datas de prova, os horários de aula. Na parte de apoio à coordenação, é possível verificar o que o aluno tem ali no portal dele de acesso, então lá no final daquele volume vai ser onde vai colocar a resolução para ele. Diário de classe, a questão de fechamento de notas, então a escola resolveu adotar o diário de classe para registrar as notas, altas, boletins. A gente conversa com a coordenação também, com a gestão, sobre como funciona, se porventura for utilizar, isso é conversado no momento adequado. E o Etapa Kids é o registro da agenda virtual para a educação infantil de atividades. Então eu posso colocar para as turminhas lá, aluno por aluno, se ele esteve presente, como foi a participação dele, se ele dormiu ou não, se ele se alimentou bem, colocar a lição de casa, colocar se tem um cardápio na semana para que os pais tenham acesso no aplicativo, ver os eventos que a escola vai realizar ali, os pais conseguem acessar pelo aplicativo também, mas o Etapa Kids diz única e exclusivamente para a educação infantil, para essa faixa etária dos pequenos, até anos iniciais também diz a respeito. E o pacote digital também está falando sobre o portal de idiomas, também acaba não aplicando ao caso aqui. Então,
são bastante informação, bastante recurso, vocês viram que são coisas também que precisam ser exploradas. Algumas delas, né, a gente está no início do período letivo, vocês já estão também para começar as aulas. A gente está ajustando ainda, a gente está terminando de colocar, terminando de conferir se está tudo ok, mas também com a devolutiva de vocês a gente vai verificando o que está faltando ou não, mas a gente sempre recomenda que vocês abram, procurem utilizar, utilizem, mexam, explorem. E aí, como eu tinha comentado também, eu vou colocar aqui no chat o nome dos 2 aplicativos para caso queiram utilizar por smartphones, vocês conseguem acessar também. Nesse tempo, gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida desses últimos pontos que eu fui comentando. Iago, eu tenho uma dúvida. Claro. Você tomou água, que você está quase 2 horas falando. Tô tomando água aqui. A garrafinha tá aqui. Eu tô até com pena de ti. Não, fique em paz, fique em paz. Ah, então tá tudo certo. Até me lembrou. Hidrate-se, pessoas, é importante. Ainda mais no calor, é importante hidratar. Mas assim, gente, de novo, tem coisas ainda que eu já anotei para verificar. E aí, sim, como o Jovem colocou, à medida em que vocês estão mexendo, que vocês estão verificando, que vocês estão observando, que vão surgir dúvidas. Isso é normal, natural. Não é na primeira vez que eu falei que vocês vão saber lembrar tudo de onde está no portal. Por isso que vou abrir, vou tentar localizar ali a resolução, vou tentar localizar o guia. Não encontrei? Lá no Fale Conosco, ou lá no Preparando Aula, prezado sistema etapa, estou tentando localizar tal documento. A gente devolve informando, professor, é aqui, ali e ali. Beleza? Encontrou? Ótimo. Então, é nesse sentido que a gente recomenda que seja o uso. Avaliar fácil? Tenta criar uma lista ali em formato de teste, para ver se vai dar certo ou não. A apostila digital, vou tentar ali verificar se a interatividade vai ser pertinente para o meu uso. Vou ver se eu consigo compartilhar se os alunos estão verificando ou não, para que vocês consigam fazer o uso pleno desses vários recursos que eu acabei comentando e que ainda tem outros mais também. Então, a gente procurou passar os mais importantes para a prática de vocês e realmente são recursos demais. Felipe, você ia falar alguma coisa? Eu te cortei, né? Sim. Sim. Aham. Não, isso daí a gente alimenta só pelo sistema mesmo, tá? Então, eu vou verificar essa questão lá do gerenciamento de arquivos, o porquê que ainda não está aparecendo, se é porque a gente está só corrigindo a pasta, os acessos para os novos professores dos novos parceiros, mas se você quiser consultar, é lá na aba do OAD, provas anteriores, para que vocês vejam as que foram aplicadas. Tem série lá que tem prova desde 2010 de ENAC que foi aplicado, na época a nomenclatura era PG. Então, caso queira também, a gente verifica e te dá um retorno depois. Iago, eu cheguei a solicitar com a Daiane, acho que semana passada. Uhum. E sim, foi. E aí, né? Verificar essa situação, mas aí tu reforça, porque como a gente precisa ter essa visão de como é que né? Como é que são as questões, como são cobradas. Então, os professores, eles gostariam muito, assim, de visualizar as provas anteriores para também preparar os alunos para isso. Sim, assim, nós, né, Daiane, eu, a Marina também teve essa semana anterior, não sei se ela foi no seminário com vocês, mas estavam indo parar também. Os nossos assessores, a gente sempre conversa sobre os aspectos pedagógicos. Tem coisas que a gente tem que reportar, que aí quem faz os ajustes são a nossa tecnologia, é nosso braço de tecnologia, que é quem elabora o portal, quem elabora o aplicativo. Mas através da devolutiva de vocês, é o que a gente verifica, olha, esse daqui está precisando ajustar, esse daqui está faltando. Tecnologia, tem como corrigir? Corrigiu, a gente avisa o parceiro. Mas nesse caso, Poliana, e também ao que o Felipe comentou, no pior dos cenários, a gente não conseguiu entender, não conseguiu verificar por que não está aparecendo no AD, a gente pega aqui, ó, ENAC 2024, do 4º até o 3º ano. Tá aqui numa pastinha, manda pro SEMEAR. ENAC de 2023, que a gente conseguiu selecionar do 4º ao 3º ano, tá aqui na pastinha, a gente manda pro SEMEAR, para que vocês não fiquem desassistidos.
Quanto a isso, novamente, assim, é uma parceria que a gente fala, né? Então, a gente tem que ser parceiro um do outro, sim. Então, nessa parte, tá anotadinho aqui. Primeira coisa que eu vou fazer quando chegar amanhã no escritório é justamente perguntar sobre isso, para assim que a gente ter uma resposta da devolutiva para a Poliana, para a Joyce, para o Felipe, pontualmente, à medida daquilo que vocês foram comentando comigo, tá bom? Ok. Claro. Certo. Uhum. Tem ANAC que são aplicados 2 partes mesmo, são 2 dias. Não são todos, mas tem alguns que são, sim, 2 dias de prova. Tá. Então, a gente quando finaliza isso, né, no portal tem hoje, quem consegue acessar essa coordenação, nessa mesma aba aí que eu comentei dos ENACs, tem lá o manual de aplicação e o manual de informações do ENAC de 24. Lá, para 25 a gente vai fazer da mesma forma, a gente vai mandar para os parceiros, para informar, olha, professor, olha, coordenadores, e consequentemente também para informar para os professores, dos ENACs 1, 2, 3 e 4, quais são os conteúdos cobrados. Então, nesse caso, Felipe, vou dar um exemplo. O ENAC 1 vai ter 90 questões no primeiro dia, 90 questões no segundo dia, como se fosse uma prova do Enem. Então, ciência da natureza num dia e da matemática, ciência da natureza e matemática num dia, linguagens e humanas no outro, né? A gente vai informar, ó, o que é cobrado nesse ENAC 1. Então, é um percentual do volume 1, percentual do volume 2, um percentual do volume 3... é um percentual do volume 8, que é um residual do ano anterior, além dos primeiros volumes, 80% dos volumes iniciais. Então, a gente informa o que é que cai. Agora, destrinchado, tipo, ó, vai cair análise combinatória, vai cair célula vegetal e animal. A gente não informa, é sim o estudo e a verificação do trabalho do volume. E aí o ENAC, né, não sei se as datas também foram informadas para vocês, se vocês já chegaram a ter essa informação, o primeiro ENAC é aplicado em abril, tá? Então, repassado, isso, já repassei. Primeiro e 7, se não me engano, isso. Então, a gente tem um manual que vai trazer, assim, quais são esses conteúdos trabalhados, e aí a maneira em que vai cair e ser cobrado, aí nem a gente nem sabe. Eu e Iago não sei quais são os conteúdos, porque quem elabora é o pessoal que elabora o material e leva em consideração aquilo para elaborar a prova. Então, a gente não consegue dizer para o parceiro em si conteúdo ou conteúdo. Tem só o percentual daqueles volumes, que é o que é informado para vocês pelo manual. E aí, pensando nisso, qual que é o intuito do ENAC, no final das contas, é a gente avaliar de que forma que está sendo a aplicação do sistema etapa na escola de vocês. Então, ó, a gente entende que o primeiro ano é totalmente adaptação, né? É tudo novidade, é sempre um aspecto de novidade. Tem turmas que, às vezes, nunca teve contato com uma prova um pouco mais extensa, então, para eles também vai ser novidade. Mas a partir dos resultados, plano de ação, é uma retomada, tópicos serem revistos, porque não foram necessariamente, na primeira vez, assimilados. Então é um trabalho contínuo, né, que a gente vai falando que é ao longo do ano inteiro, e pensando nisso a gente também trabalha perto da coordenação do colégio para poder ir sempre discutindo sobre esses resultados. Mas primeiro ponto é conseguir sim verificar os acessos de vocês para ver as provas anteriores. Caso não seja de imediato conseguir a gente fazer isso, vamos juntar todos os documentos e mandar, nem que seja por e-mail ali, para que vocês não deixem de ter essas provas por enquanto. Beleza? Por nada. Mais alguma dúvida, pessoas? Acredito que por aqui não. Professores do médio, do fundamental, que ainda estão por aí, alguma dúvida? Como eu falei para eles, né, Iago? Muita coisa vai surgindo conforme nós vamos mexendo. Então, as dúvidas, elas ainda vão existir, mas eu disse para eles
permanecerem, continuarem fuçando, mexendo o aplicativo, a plataforma, para justamente, eu não consegui visualizar isso aqui, eu não sei como é que eu consigo acessar. Aí a gente tenta reportar para vocês ou faz a solicitação até mesmo por algum agente. Preparando aula. Na plataforma, isso. Isso. Então, assim, é justamente esse trabalho de explorar, verificar, mexer, e à medida em que vocês vão também criando essa familiaridade, já entendendo onde acessar determinadas coisas, onde vai aparecer, onde também vocês conseguem fluir ali para o restante do período letivo, o uso do sistema etapa e a aplicação também dos materiais. Oi, Michele, pode falar. Boa noite a todos. Boa noite. É assim, né, Iago, porque é muita informação, então é uma novidade para a gente, é material novo, é muito conteúdo, são muitas opções para a gente assimilar assim, muito rápido, né? Eu acho que tudo é a prática, não é isso? É isso mesmo. Tá, a Suzane falou aqui sobre a questão do material de arte, depois eu vou verificar também, tá, Suzane? Aí fala pra nós hoje que é 2 meses que ele tá com esse sintoma lá, é complicado, cara. E aí, qual foi o nome? Se tivesse falado, Eu não consigo compreender se é alguma coisa da Raquel. Não, acho que não. Perfeito. Então, assim, gente, de novo, muito obrigado mesmo pela atenção, pela paciência. Eu sei que fica muito cansativo, final de dia também, né? Sei que não é simples, não é fácil, mas obrigado por estarem presentes, pela atenção, pela participação em primeiro lugar, e dizer que a gente está à disposição para aqui, de novo, né, ajustar e ajudar, estar ao lado, que nós somos parceiros, e que seja uma parceria de muito sucesso, e que o ano letivo de vocês de 25 seja excelente, tá bom? Dito muito isso, obrigada. Uma ótima noite, um abraço, até mais, tá bom? Tchau, Tchau, pessoas.